A Minha Freguesia na Europa é um podcast do jornal Euroregião, onde falamos a língua europeia. Eu sou o Manuel Ribeiro e neste episódio conversamos com o Sr. Pedro Brás, presidente da União de Freguesias de Massamá e Montabrão. Há mais de 30 anos que os fundos europeus estão presentes em Portugal. Os vários quadros comunitários de financiamento têm permitido construir e requalificar infraestruturas e diversos equipamentos sociais. Nem tudo tem sido perfeito, mas a verdade é que com o dinheiro da Europa, Portugal tornou-se mais competitivo economicamente e desenvolveu conhecimento em diversas áreas científicas. Aumentou as competências da população através da educação e do ensino profissional e evoluiu na integração e na igualdade de oportunidades. Apesar da desertificação dos centros históricos, as cidades, vilas e aldeias estão mais próximas, renovadas e mais sustentáveis. Ganharam novas formas de mobilidade, ficando mais ligadas à Europa. Bem-vindo, Sr. Pedro Brás, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa. Obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui nesta sessão. Concorda com esta introdução que acabei de apresentar? Sem dúvida, de facto, os fundos europeus têm servido para, por um lado, a Europa evoluir de uma forma sustentada e construir, de facto, esta identidade europeia em que o património, as pessoas, a área social, a área cultural, no fundo, se vão desenvolvendo e vão criando um sentimento de pertença ainda maior. Não é? Nós hoje temos, de facto, em cada país uma identidade própria, mas estes fundos permitem-nos criar uma identidade europeia, onde nós partilhamos, de algum modo, todas estas dimensões. E, portanto, os fundos europeus são extremamente relevantes para o desenvolvimento do projeto europeu e para o desenvolvimento dos territórios, como referiu e bem. O nosso interior beneficiou bastante destes fundos comunitários, até do ponto de vista do turismo, esse é por mais evidente, e portanto acho que a questão dos fundos comunitários são de facto um instrumento de enorme valor para uma Europa cada vez mais coesa, respeitando a heterogeneidade dos territórios, mas cada vez mais coesa naquilo que é a proximidade e naquilo que é o sentimento de pertença à Europa. Para quem não conhece, o que é que nos pode contar sobre a história das duas freguesias? Estamos a falar aqui de Massamá e de Montabrão. Muito bem. Bom, a freguesia de Massamá, a união das freguesias de Massamá e Montabrão insere-se no concelho de Sintra. O concelho fica integrado na cidade de Queluz, portanto às portas de Lisboa. Portanto, toda a gente que visita Sintra tem que passar por Massamá e Montabrão, vindo de Lisboa, e portanto nós temos uma centralidade junto de algumas cidades em volta, como Lisboa, Oeiras, Mafra, que nos tornam como um território bastante relevante no concelho. O concelho de Sintra é o segundo concelho mais populoso do país, tem cerca de 400 mil habitantes, é também ele, em termos de área, um dos maiores do país, tem 410 km quadrados, e é no fundo a representação do nosso país. Nós temos uma costa, temos de facto aqui uma costa belíssima, temos serra, temos património, temos agricultura, temos indústria, temos a malha urbana, onde estão as pessoas, e depois temos aqui um eixo de comunicação bastante relevante, que é o eixo ferroviário, e que nos permite ligar a Lisboa em minutos, e portanto é um território bastante rico, onde a nossa freguesia se insere, e a nossa freguesia possui esta proximidade
Nós estamos a 15 minutos de Lisboa e estamos a 15 minutos de Sintra. Portanto, temos esta centralidade bastante vincada. Temos, obviamente, é um território que, ao contrário, apesar de estar às portas de Lisboa, digamos assim, não é um território dormitório. Temos muito comércio local, temos mais de 1000 lojas que têm a sua porta aberta. Temos 49 mil habitantes em pouco mais de 4 km quadrados. Muita área verde, temos vários parques urbanos, temos respostas infantis, temos respostas do ponto de vista do envelhecimento ativo, não só por via do associativismo, como também por projetos como a Universidade de Sénia. Enfim, temos aqui uma panóplia de serviços que dão qualidade de vida às pessoas e que atraem as pessoas para este território, em particular os jovens que iniciam a sua vida, acabam por se fixar em Massamá e Montabrão. A freguesia, essa que tem vários projetos, eu tive a possibilidade de ver alguns que estão no vosso site, identifiquei aqui a Aldeia dos Gatos, que é uma das ideias que foi vencedora do Orçamento Participativo 2019, segundo está no vosso website. A questão do cartão freguês, que também penso que é uma iniciativa bastante interessante e curiosa. Será que nos pode aqui ajudar a caracterizar melhor estes dois projetos, que são os projetos que eu destaquei, mas que se quiser destacar outro... Sim. Nós desde 2014, como eu referi, o nosso território está bastante consolidado do ponto de vista da resposta habitacional, do ponto de vista da resposta de áreas de usufruto público e, portanto, digamos que, pondo isto em linguagem informática, digamos que todo o nosso hardware já está instalado. E nós quisemos desde 2013, desde que iniciei as funções enquanto Presidente de Junta até hoje, quisemos, no fundo, olhar para o território e pensar como é que podemos desenvolver o seu software, como é que podemos desenvolver as pessoas, como é que podemos humanizar o espaço e, no fundo, como é que podemos valorizar o território. E, nesse sentido, apostámos em iniciativas de participação, como o Orçamento Participativo, que neste momento está na sua 9ª edição, e tem-nos permitido, de facto, apoiar e desenvolver projetos muito interessantes. A Aldeia dos Gatos foi um desses projetos, um projeto que foi apresentado por uma freguesa, digamos assim, em que foi uma das propostas mais votadas e que recentemente terminámos a instalação do 7º abrigo. Portanto, no fundo, o projeto o que procura é disseminar no território pequenas estruturas de apoio aos cuidadores informais de gatos silvestres que existem na freguesia, dando-lhes assim alguma dignidade e ajudando, no fundo, a controlar também as colónias de gatos que temos na freguesia e, no fundo, vem aqui no seguimento até de alguma política de bem-estar animal que temos vindo a desenvolver e que, portanto, esta foi só mais uma resposta nesse sentido. Nós temos trabalhado com uma associação, por exemplo, para a questão do controle das colónias de gato, através da aplicação do método de captura, esterilização e devolver à comunidade. Tem sido um projeto muito interessante e, portanto, no fundo, temos procurado também a instalação de parques caninos. Portanto, no fundo, temos aqui desenvolvido uma política de bem-estar animal na freguesia e isso também depois permite que as pessoas, através destas ferramentas de participação, acrescentem valor e valorizem o território. E essa foi uma das propostas que mereceu a aceitação da comunidade. O cartão freguês é um projeto muito, muito interessante, na medida em que ele visa, de facto, aproximar mais as pessoas do comércio que está à sua volta. Nós lançámos esse projeto em 2014 e, no fundo, aquilo que procuramos com o cartão freguês é dar a conhecer aquilo que são as lojas que temos na freguesia, o comércio local, através de um cartão que disseminamos pela nossa comunidade e em que as pessoas, ao utilizar esse cartão, beneficiam de um determinado desconto, um determinado serviço ou na compra de algo que as lojas atribuem. E, portanto,
foi lançado com esta base, mas ele tem vindo a evoluir. Já temos um site dedicado ao projeto, estamos a ponderar a criação aqui de uma aplicação móvel dedicada, onde podemos depois adicionar outro tipo de valências, troca de pontos, moeda virtual, enfim, queremos de facto que este projeto possa envolver mais as pessoas e o comércio local, e nem tudo foi mal na pandemia, na medida em que, não podendo nós fazer grandes deslocações ou estarmos confinados à nossa casa ou por via do teletrabalho, acabámos por também dar a conhecer mais o projeto e a apostar um pouco mais no projeto, e estamos neste momento a desenvolver a preparar um conjunto de iniciativas, porque acreditamos muito que uma comunidade só tem vida quando as associações e os investidores sentem que é viva, ou seja, se eu conseguir dinamizar projetos e iniciativas que fixem as pessoas no território, certamente que quem um dia decidiu investir as suas poupanças num cabeleireiro, numa mercearia, num restaurante, certamente se vai sentir realizado por ver que as pessoas o procuram, que as pessoas acabam por utilizar o seu negócio, e portanto não precisam de se deslocar para Lisboa, para grandes centros comerciais, para que possam servir-se de toda a comunidade, e portanto é isso que nós apostamos, de facto, nesta proximidade e neste envolvimento de todos. Quais são aqueles grandes desafios que têm enfrentado nos últimos anos, enquanto Presidente de Junta? Bom, os desafios são diários, não é? Nas freguesias, o poder local tem este lado, de facto, que consegue diariamente colocar-nos à prova e consegue-nos dar aqui desafios bastante interessantes. Mas eu se calhar começaria pelo fim, não é? Ou seja, falou no início, introduziu aqui a nossa conversa falando dos fundos comunitários, e eu acho que neste momento o grande desafio para as freguesias será a possibilidade de poderem aceder a fundos comunitários, a fundos europeus, de uma forma mais transversal. Vou chegar lá. Vai chegar lá. Muito bem. A nossa terceira parte. Eu bem disse que começava no fim. Esse será um desafio. Mas os maiores desafios foram de facto a criação de uma identidade nova, uma vez que nós em 2013 agregamos duas realidades, a realidade de Massamá com a realidade de Montabrão, e portanto tivemos que criar uma equipa nova, tivemos que olhar para o território como um todo, e esse foi de facto o maior desafio, não só do ponto de vista organizacional, interno, de arrumar a casa, digamos assim, como também de projetar no território aquilo que seriam as suas necessidades e tornar, digamos assim, o território um pouco mais coeso e mais homogéneo, respeitando as diferenças que existem entre ambos. Essa sempre foi a nossa preocupação. Esse talvez tenha sido o primeiro desafio. O segundo desafio foi, no fundo, olhar e desenvolver aqui uma política de valorização. O nosso eixo de trabalho incide sobre três pilares fundamentais: valorizar a economia local, valorizar as pessoas e valorizar o território, e para isso temos desenvolvido iniciativas que vão responder a estes três pilares. Quando falamos em economia local, falamos, por exemplo, do cartão freguês, mas também tentamos, de algum modo, alavancar essas questões da economia local para outras dimensões, aliando o quê? Aliando aqui a questão cultural, desportiva, trazendo eventos para a freguesia que promovam também esse lado da economia no nosso território. A valorização das pessoas através do fomento da participação e da cidadania ativa de cada uma e de cada um no território, e para isso temos o orçamento participativo, temos o orçamento participativo jovem, temos uma iniciativa que eu gosto muito, que são os mini-presidentes, em que simulamos reuniões públicas de junta em turmas do 3º e 4º ano,
na altura da semana do Dia Mundial da Criança, e é extremamente gratificante ver a capacidade que os jovens e as crianças em particular têm para identificar problemas do seu sítio, mas acima de tudo de apresentar soluções, e já tivemos a oportunidade de concretizar algumas delas, e é muito, muito rico esta experiência. É um projeto que eu aprecio e que gosto bastante. Mas temos também aqui a questão do envolvimento com o movimento associativo, de estarmos próximos das associações, de os estimularmos ao desenvolvimento de iniciativas, de os apoiarmos, quer seja no âmbito cultural, desportivo, social. Na área social temos tido um trabalho bastante interessante, porque temos de facto respostas relevantes, que vão desde do programa de envelhecimento ativo, como a Universidade Sénior, ao assistencialismo, à ajuda para suprir necessidades, quer sejam alimentares, quer sejam de outra natureza. E depois a valorização do território, que no fundo é trabalharmos com o município, em parceria com o município, para a concretização de obras, de projetos, de investimentos que requalifiquem o espaço público, que humanizem um pouco mais o território. E aqui, uma vez que falamos da Europa, o Eixo Verde-Azul, que é um projeto financiado pelo Portugal 2020, que incide numa criação ao longo do Rio Jamor de uma ciclovia que liga a Serra de Carregar em Belas à Marginal em Oeiras, portanto atravessa o IC19, terá uma ponte verde em que no fundo vai tornar um bocadinho mais agradável o atravessamento pedonal pelo IC19, ligando o Palácio de Queluz, ligando quintas, ligando parques, e portanto no fundo valorizar esta biodiversidade e respeitando a cultura e a identidade de cada território. Portanto, procuramos no fundo desenvolver dentro destes 3 pilares muitas iniciativas, e esse também é extremamente desafiante. E o último desafio que temos pelas mãos de facto, tem sido um desafio imenso, que é estarmos na linha da frente no combate à pandemia, com apoios ao comércio, apoios às pessoas, a continuar a trabalhar para mitigar os efeitos desta pandemia, e esse talvez está a ser o desafio maior de todos nós, fruto da aprendizagem que vamos tendo com esta pandemia. Mas de facto um desafio diário, não é? Todos os dias é uma coisa nova, é um desafio imenso. Sem dúvida. Eu estou a ver aqui que já respondeu a uma das minhas perguntas que eu tenho mais para a frente, mas não tem mal. Vamos então avançar para a questão dos fundos europeus e da forma como nós encaramos a União Europeia. Eu vou começar por colocar esta pergunta, que é algumas perguntas que eu tenho feito também a outros, para vermos aqui também as diferentes realidades e as semelhanças ou não. A primeira questão tem a ver com os municípios, que têm sido os municípios em si, que são eles os responsáveis pela distribuição dos fundos através dos projetos que são aprovados pela Comissão Europeia. Portanto, as freguesias não podem candidatar-se diretamente a fundos europeus. Em 2020, já passou quase 2 anos, o presidente da ANAF, de então, pediu que as juntas de freguesia pudessem candidatar projetos a fundos europeus em pé de igualdade com os municípios. Qual é a sua opinião sobre esta posição? Bom, essa é a posição que eu partilho e que a Associação Nacional de Freguesias tem vindo a debater-se, porque de facto é importante que as freguesias possam ter essa possibilidade. E porquê? Nós hoje assistimos, ou se andarmos um pouco para trás, conseguimos perceber a evolução das freguesias na gestão do território. Não é? Primeiramente as freguesias eram uma coisa pequenina que servia meramente para efeitos administrativos, de passar um papel para isto e para aquilo. Hoje as freguesias têm uma dimensão e uma capacidade totalmente diferente. Interagem diretamente na gestão do território, são elas responsáveis por exemplo, pela higiene urbana, pela manutenção de espaços verdes, pela concretização de obras de requalificação, criação de novos espaços infantis, enfim, zonas de manutenção sénior. E, portanto, as freguesias hoje desenvolvem um conjunto de iniciativas e têm estado
na gestão do território, que para ainda serem mais impactantes, fruto da proximidade que temos com as nossas comunidades, é necessário dar esse salto qualitativo. Dar esse salto qualitativo pode representar, por exemplo, a oportunidade de uma junta de freguesia poder, através de fundos comunitários, requalificar áreas verdes da freguesia e torná-las mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, não é? Porque são investimentos de alguma envergadura, e que, não havendo essa capacidade, se torna difícil. As juntas de freguesia, no fundo, também não têm oportunidade, por via da lei, de aceder a empréstimos de médio e longo prazo, só a empréstimos de curto prazo, e, portanto, no fundo, gerimos em função da tesouraria disponível, não é? E em função daquilo que são os protocolos com os municípios. E, portanto, quanto mais autónomos e mais capacidade financeira tivermos, mais podemos valorizar a nossa comunidade. E dou um exemplo muito, muito concreto. O Fundo Ambiental, por exemplo, pegando como exemplo daquilo que é a importância do acesso a fundos, o Fundo Ambiental permitiu a muitas das freguesias fazer uma transição das suas viaturas para viaturas elétricas. Permitiu que no campo da higiene urbana pudéssemos investir em equipamentos elétricos e evoluir do ponto de vista daquilo que são as alterações climáticas. E, portanto, todos os processos de transformação no nosso país nascem ou começam no poder local. E, portanto, quanto mais capacidade nós dermos ao poder local, sejam as freguesias ou os municípios, mais rapidamente nós temos a capacidade de transformar os territórios e de dotá-los de melhor qualidade de vida para as nossas populações. E, portanto, é extremamente importante que assim seja. Tem algum projeto que tenha beneficiado desses fundos comunitários? Nós tivemos uma candidatura ao Fundo Ambiental para beneficiar de uma perspectiva de economia circular, portanto, do desperdício alimentar, e tivemos esse projeto financiado. Tivemos também financiamento num projeto de eficiência energética das freguesias mais eficientes, em que também fomos beneficiados para a mudança da nossa eficiência energética nas instalações. Fizemos por nossa conta, sem nenhuma candidatura, a introdução de um sistema de gestão de rega inteligente num dos parques que temos, para baixar o consumo de água. O próximo quadro comunitário, inclusive o Portugal 2030, que terá um valor de 24 mil milhões de euros, será um impulso para ajudar nesse desenvolvimento. Tem algum projeto que gostaria de executar e que pudesse vir a ser co-participado por esse quadro? Bom, eu ainda não conheço bem as regras do 2030, estão a ser negociadas, penso eu. Acho que ainda não está finalizado, pelo menos não tenho essa informação. Mas nós, de facto, gostaríamos, por exemplo, até porque iremos evoluir nesse sentido, ao nível daquilo que é a higiene urbana e daquilo que são as potencialidades que esta área nos dá para trabalhar a componente do ambiente. Gostaria de desenvolver atividades e projetos nesta área que fossem possivelmente financiados. Acho que é uma área onde nós, a área ambiental e de combate às alterações climáticas, onde acho que devemos incidir o nosso foco para beneficiar desses fundos, para que possamos de facto transformar os territórios por essa via. Não obstante, enfim, de haver outro tipo de projetos que possamos olhar e perceber se temos condições para desenvolver, mas esta matéria ambiental para mim é uma matéria importante e, portanto, havendo essa possibilidade de aceder a fundos para esta área, certamente teremos a oportunidade de desenvolver algum projeto em concreto. Em relação ao impacto que os fundos europeus têm no dia-a-dia da freguesia de Massamá e de Montebrão, considera que os seus fregueses entendem o verdadeiro impacto dos fundos europeus? Eu acho que, de uma forma geral, nós temos alguma dificuldade em perceber a importância dos fundos europeus.
não é? Ou seja, e é importante irmos desmistificando um bocadinho isto, não é? Quando nos é possível, por exemplo, construir equipamentos de ponta, como centros de dia, lares, e que vemos isso nas zonas interiores, e quando nós damos esses exemplos que o Sr. Manel lá na sua terra tem um centro de dia fantástico, um lar de idosos fantástico, que foi financiado por via de fundos comunitários, ou que toda a rede de saneamento foi alterada e aumentada, porque permite também que haja desenvolvimento do próprio território com mais habitação. Se nós conseguirmos simplificar a linguagem e dar às pessoas exemplos práticos daquilo que é a importância dos fundos comunitários, que não é uma coisa tão longínqua quanto isso, que tem um impacto na sua vida, eu acho que as pessoas entenderão cada vez mais a importância dos fundos comunitários e o impacto que isso tem na sua vida, não é? Quando, por exemplo, a questão, por exemplo, que falava há pouco do fundo ambiental, não é? Quando podemos ter as pessoas poderem perceber que o poder local atua nesta matéria e que troca as suas viaturas por viaturas elétricas, sendo mais amigas do ambiente, também dá um sinal, de facto, à comunidade e desmistificar estas ideias pré-concebidas que temos, que a Europa é uma coisa lá muito longe, que os fundos e os instrumentos europeus, que a legislação europeia não incide sobre nós de uma forma direta e quase que imediata. É importante fazê-lo, e é importante fazê-lo, por exemplo, a partir da escola. Acho que desenvolver projetos nesta área também seria algo interessante para tornarmos de facto o espaço europeu como algo nosso que está aqui mesmo ao lado, não é? Uhum. Mas o Pedro no dia a dia, no seu dia a dia, no seu dia de trabalho, quando está em contacto direto com os cidadãos, eu chamo-lhe fregueses porque acho que é o termo mais apropriado. Sim. Tem essa percepção que o cidadão tem uma noção da importância de vivermos na Europa e sermos cidadãos europeus? Não, isso sim, não é? Eu acho que isso sim, as pessoas têm essa noção da importância de sermos europeus, não é? Não têm tanta a percepção do impacto real e o impacto direto na sua vida diária, no seu cotidiano, não é? Por exemplo, quando existe a possibilidade de construir ciclovias, as pessoas não têm a percepção que muitas dessas ciclovias nascem fruto de apoios no quadro europeu. E esta ligação que é necessário fazer de dizer ao freguês que, sim senhor, agora tem aqui um instrumento de aposta na mobilidade suave, que pode ir de casa para a estação com a bicicleta na ciclovia, que essa ciclovia está ali porque houve no panorama europeu uma política relativamente à sustentabilidade e à mobilidade que incide sobre toda a Europa, em particular na sua rua. Esse é que é o desafio diário, não é? Porque as pessoas sabem que estão no espaço europeu, gostam de estar no espaço europeu, sentem-se europeias por aquilo que a Europa nos dá de conforto e de estabilidade, mas depois às vezes falta este lado, que é de perceberem que à sua porta está algo que a Europa lhes permitiu, e nem sempre isso acontece. Antes de terminarmos, faltam duas perguntas. Eu queria desenvolver um pouquinho o projeto que falou há pouco da ciclovia que vai atravessar Odivelas até lá embaixo ao Tejo. Pode-me desenvolver um pouco mais esse projeto? O Eixo Verde Azul é um projeto que envolve dois municípios, o de Sintra e da Amadora, bem como uma empresa, a Monte da Lua, Parques Sintra Monte da Lua, que é quem gera o património do Palácio da Pena, do Castelo de Mouros, da Serra em si, não é? Portanto, aqui do Concelho de Sintra. O Palácio de Queluz também é dos Parques Sintra Monte da Lua. E, portanto, este projeto é financiado também por fundos europeus. E o que é que ele faz?
que é que consiste? Consiste em ligar a serra ao mar, ou seja, através da Serra da Carregueira, que é mais uma zona, mais um pulmão no concelho de Sintra, que está a ser reabilitado para Parque Florestal. O que se pretende é criar uma zona, uma ciclovia, uma zona que atravessa os dois concelhos, apanha ali um bocadinho da Amadora, perdão, ainda falta o município do Oeiras, portanto, município de Sintra, Amadora e Oeiras, peço desculpa, esqueci-me do Oeiras, e que liga os três concelhos e que faz com que as pessoas possam usufruir de um parque florestal que está na Serra da Carregueira, do património, como é o Palácio Nacional de Queluz, que está um pouco mais abaixo, que atravessem o IC19 por via de uma ponte pedonal e que possam entrar e acompanhar o Rio Jamor até atravessando o complexo do Jamor e chegando à Marginal e estando na praia. Portanto, estamos a falar de um eixo de cerca de 17 km e que é um eixo muito interessante porque, por um lado, trata e cuida da margem do Rio Jamor, por outro lado, permite ganhar aqui uma mobilidade e uma ligação entre territórios que por bicicleta se faz rapidamente e, portanto, podemos tanto estar na serra a seguir a viajar até ao Tempo dos Reis e rapidamente estamos na praia a usufruir do sol que o nosso país tem quase o ano inteiro. E, portanto, é um projeto muito interessante porque liga vários territórios e é um projeto que eu próprio tenho, até por eu acompanhar desde o início, tenho um especial apreço e gosto bastante porque, de facto, humaniza bastante os nossos territórios, dá-lhes outra qualidade de vida. Quando é que estará concluído? Qual é que é essa data? O Eixo Verde Azul no concelho de Sintra já está tudo concluído. Falta apenas a Ponte Verde, portanto a ligação por cima do IC19, que a pandemia veio atrasar essa questão. Do lado do Oeiras, as obras também, penso que se não tiverem já concluídas, estão quase, porque já houve vários troços que foram construídos. E, portanto, falta aqui a ponte para tornar aqui, fazer a linkagem de todos estes passos e todos estes pontos de interesse do Eixo Verde Azul. Mas no site da Câmara Municipal de Sintra tem lá um vídeo da apresentação do projeto que aconselho vivamente toda a gente a verem e poderem partilhar, que é magnífico. Muito bem. Pedro Brás, antes de terminarmos, gostaria que nos falasse um pouco de si. Quem é o Presidente da União de Freguesias de Massamá e de Montabrão? Muito bem, eu sou presidente, ou estou presidente desde 2013. Antes eu tinha uma atividade profissional, era analista de negócio na IBM, uma multinacional americana, e tirei a minha licenciatura em gestão. Fui atleta de alta competição em natação adaptada e, portanto, o meu crescimento enquanto jovem nunca foi ligado à política, mas sempre tive sempre alguma curiosidade, em especial quando entrei na faculdade. E em 2013 surgiu esta oportunidade de poder ser candidato pelo Partido Socialista às eleições na altura da União de Freguesias de Massamá Montabrão, e estou no terceiro mandato e, portanto, termino daqui a 3 anos e uns meses, mas é de facto uma experiência muito, muito rica, que tenho muito gosto. Eu costumo dizer que ninguém me empurrou para isto, foi por opção, e quando é por opção, a vontade de estar e a vontade de fazer é ainda maior, e portanto eu gosto muito do que faço, e que não é um mérito único exclusivamente meu, é de uma equipa que me acompanha, que está comigo diariamente, não só de eleitos como de funcionários, e que nos permitem de facto valorizar o território de uma outra maneira
e de fazermos aquilo que gostamos, e esta é a magia do poder local, que é todos os dias podermos contribuir para que haja uma melhor qualidade de vida nas pessoas, que consigamos dar um sorriso a quem por momentos tem alguma dificuldade na vida, e que lá estaremos nós para os ajudar e para construir um território que seja querido por todos, atrativo por aquilo que tem para oferecer, e estou certo que todos os dias é este o meu pensamento, e estou certo que assim tem sido. Muito bem. Muito obrigado, Pedro Brás, pela sua... por ter participado no nosso programa. Obrigado eu. Estivemos à conversa com o presidente da União de Freguesias de Massamá e Monte Abrão, em Sintra. Não perca o próximo episódio de A Minha Freguesia é na Europa. Até lá, acompanhe as notícias da sua região em www.euroregião.com.